Hoje eu vou te contar todas as tretas que já passaram pelo @Antonella Braga. Quem é Antonella Braga? Antonella Braga é uma das adolescentes mais famosas do TikTok. Papo de assim, 4 milhões no TikTok e 4 milhões no Instagram. Gigante. E a Antonella acaba se envolvendo em algumas tretas aí pelo caminho da sua influência digital. Lembrando que ela é uma menina de... Hoje ela deve ter... Não sei nem se fez 17 anos ainda, tá? Quando eu falo adolescente no TikTok, é adolescente mesmo, tá? Ela é uma influenciadora que faz vídeos basicamente da vida dela de adolescente rica. E como ela já virou figurinha carimbada em canais de fofoca, em Instagrams de fofoca e etc., eu falei, vou dar o serviço para as minhas amigas 30 a mais, pra gente saber quem é ela, pra gente estar mais por dentro. E assim, esse vídeo é pra deixar o seu cérebro lisinho. Tretas de adolescentes, e vocês vão ver que tem as maiores barbaridades acontecendo, tá bom? Então vamos começar capítulo 1, Pick Me Girl. O que é uma Pick Me Girl? Sabe aquela menina que, ela é diferente de outros garotos, ela só tem amizade com meninos porque as meninas são falsas, não sei o que, sabe esse papo, né? Muitas de nós tivemos a nossa era, eu sou muito diferente das outras garotas. A primeira grande polêmica de Antonella Braga foi que, em novembro de 2024, ela, uma menina de 15 anos, fez um vídeo declarando que eu não seria lésbica porque eu gosto muito de homem. E falando que na outra vida ela com certeza teve falta de homem, porque é uma coisa absurda. E eu não tô falando aqui como uma senhora conservadora brasileira. É que assim, a gente tem que levar em consideração que ela é uma menina de 15 anos, sim, tá se descobrindo, sim, a gente sabe como é que funciona aos 15 anos. Mas será que isso precisava ser compartilhado? E aí ela falou que 2 dos amigos dela falaram que um dos defeitos dela é que ela é muito pick me girl. E ela falou que isso se dá por ela falar sobre homem com esses amigos. E aí veio a declaração de que ela não seria lésbica porque ela gosta muito de homem, né? Uma menina de 15 anos. E a internet começou a criticar, primeiramente, cadê os pais dessa menina que não estão supervisionando as redes dela, né? Porque eu acho que ninguém ia gostar de ver o filho, filha, filhe se expondo dessa forma na internet, né? E também algumas pessoas acharam problemáticas algumas coisas que ela falou. Depois ela fez um vídeo se explicando e tal, explicando o que quis dizer, mas é uma adolescente na internet, gente. E aí passou, mas não passou muito, porque no mesmo mês a gente teve o quê? Festa da Tória. E aí a gente vai pro capítulo 2, Festa da Tória. Quem é Tória? Tória é a sobrinha da Mari Maria. Aquela que todo mundo falou que era a preferida da Mari Maria, e ela só ficava com a Tória e fazia as coisas da Tória, tudo em detrimento dos outros sobrinhos, né? A Mari tem uma preferida sim, tem a sobrinha preferida sim, e é a Tori. Isso aí é óbvio que ela tem a sobrinha preferida. Mas o fato é que Tória ela fez uma festa de 15 anos que foi o babado, sabe? Foi assim, muito comentado, não sei o que, por aí pela internet. E aqui a gente consegue ter um vislumbre do nível de relevância de Antonella, por quê? As pessoas questionaram por que Antonella não foi na festa da Tória. Porque, querendo ou não, você estar ali numa festa onde vão ter outros adolescentes do TikTok acaba sendo um network e tal, né? Então acaba sendo benéfico. Mas a Antonella disse que não foi, porque ela foi ficar com o pai dela, que o pai dela mora nos Estados Unidos e ele estava no Brasil por 5 dias para fazer implante capilar. Mas a internet não perdoou o fato dela ter escolhido um careca ao invés da festa da Tória. Então as pessoas meio que não engoliram, sabe? Meio que, tem um caroço nesse angu. Mas aí passou, mas também não passou muito, porque agora a gente tá em dezembro de 2014. E aí eu te pergunto, Antonella, você devia ter ido na festa da Tória, mas será que ela ia poder ir na festa da Tória? Porque em dezembro, a Anty, vou chamar ela de Anty agora, tá? A Anty fez um vídeo desabafando na internet, e aqui já fica as minhas aspas, ainda bem que eu não tinha esse tipo de acesso à internet na minha adolescência, e aí eu tinha que desabafar com as minhas amigas mesmo, porque imagina falar para 4 milhões de pessoas, mais até, né, que os vídeos dela pegam muito mais views. Imagina falar para esse tanto de gente as inseguranças de uma adolescente e as questões de uma adolescente, né? Então eu tinha que desabafar com as minhas amigas mesmo e ali a gente se entendia, sabe? Mas agora não, agora os desabafos vão para a internet. Não só dos adolescentes, né? Mas também dos adultos, né? Porque tem muita gente também sem noção que
Ao invés de conversar, ao invés de ter algum tipo de comunicação, a pessoa vai lá e posta um vídeo. E aí depois, eu não sabia que o vídeo ia sair da bolha. E aí postou de forma pública no TikTok. Então não tô conseguindo entender o que você esperava, mas tá. Antonella postou esse vídeo falando que a mãe dela era uma pessoa muito conservadora e não deixava ela fazer nada, porque simplesmente ela não quer. Gente, todo mundo já pensou isso quando era adolescente e a mãe não deixou fazer uma coisa um dia. E aí você pensou, nossa, que horror, nossa, minha mãe não deixa eu fazer nada, não posso fazer nada, estou trancafiada nessa casa, sendo que no dia anterior você tinha saído, ou sei lá, sabe? E aí depois que ela postou esse vídeo de forma pública no TikTok, a mãe dela veio a público também falar, peraí, querida, não é assim, porque foram cobrar a mãe dela. Foram cobrar a mãe dela de não deixar ela sair, de manter ela trancafiada em casa, e não sei o que, e que não era bom para pro psicológico. Gente, adolescentes foram cobrar a mãe da Antonella. Sabe quando você pede pra sua amiga, liga pra minha mãe, mas aí você pede pra eu dormir aqui? Porque se for eu, ela não vai deixar? Só que milhões de pessoas indo pedir pra mãe da Antonella. E aí ela falou que os adolescentes não sabem identificar situações potencialmente perigosas e situações que não é saudável se expor. E a Antonella é uma adolescente e realmente não sabe, e não é que ela não pode fazer nada. E aí ela listou várias vezes que a Antonella saiu de casa, que ela não estava trancafiada na torre, não. Enfim, ela deu essa satisfação aí para os adolescentes no TikTok. Aí você abre margem, né, também. E aí simplesmente uma mãe falando obviedades na internet também, né? É meio que isso quando você olha com os olhos de uma pessoa com 30 anos, né? E aí a gente vai pro capítulo 4. Mais uma vez provando que não é que a Antonella não pode fazer nada. Porque a Antonella fez o quê? Nesse mesmo mês de dezembro, colocou silicone. Com 15 anos de idade. Fez uma cirurgia de implante de silicone. E aí ela meio que falou, mas vocês vão falar que eu sou muito nova, não sei o quê. Mas o médico falou que a minha saúde tá ok, que beleza e tal. Só que não é por conta da saúde, entendeu? É que é uma menina de 15 anos fazendo uma cirurgia, entre aspas, definitiva, né? Óbvio que depois você pode ir lá e tirar o silicone, mas alguma sequela, alguma coisa vai ficar, e outra, é uma cirurgia, então é uma coisa simples, e não é, eu não gostei, daí daqui a pouco vou lá e tiro, sabe? Precisa uma preparação. E será que essa menina de 15 anos tem essa maturidade e discernimento para entender essa mudança tão drástica no corpo dela dessa forma? E ainda mais sendo uma pessoa pública, porque sim, ela é, e ela tem que ter responsabilidade, e os pais também têm que ter responsabilidade, ela sendo tão influente entre os adolescentes, isso não acaba sendo prejudicial para o público dela? Ela talvez não tenha esse discernimento porque ela tem 15 anos, mas e os responsáveis? E aí, em março de 2025, março do ano passado, a gente teve a treta do Nugget. A gente entra agora no capítulo 5, o Nugget. Aconteceu o seguinte, a Antonella foi viajar ali com outros influenciadores também. Entre esses influenciadores, Júlia Pimentel. Júlia Pimentel é aquela que não sabia cortar salsicha. Vou deixar o vídeo aqui. Será que dá pra cortar duas juntas? Seria uma coisa muito mais prática, né? Vamos tentar, vamos colocar isso aqui de fora. Não, gente, não dá. E nessa viagem, um dos influenciadores que estava lá, um tal de Cauã, eu não entendi se ele é namorado da Júlia Pimentel, mas eu acredito que sim, ele postou um vídeo onde ele e Júlia Pimentel negam comida para Antonella Braga. Você tá achando que você vai pra esse negócio pra onde, filha? Pega 2 nuggets aí, come 5 batatas e pode deixar. Eu falei 3 nuggets e 2 batatas. E a Antonella fica pé da vida. E aí viram esse vídeo, começaram a descascar a Júlia, o macho não, aparentemente, só a Júlia. Começaram a descascar a Júlia, e aí ela falou, a Júlia veio a público falar que era só uma brincadeira, e beleza, óbvio que ela não ia negar comida, enfim e tal. E a Júlia falou que no hotel tinha muita comida, que ela não precisava ficar, que não tinha essa de ficar sem comer, não sei o que e tal. Só que o público não deixou barato pra cima da Júlia, não, e falou que o desconforto da Antonella era visível, que não foi uma brincadeira. E no vídeo dá pra ver que a Antonella fica puta. Mas, tipo, sabe? Uma zoeira adolescente que você faz com os amigos mesmo, normal, nada de anormal, assim, achei nada de anormal. Mas aí, ao invés de deixar morrer a treta, a mãe da Júlia Pimentel resolveu entrar no meio, porque a filha dela estava sendo atacada e
estava sendo acusada de negar comida para outra. E aí a mãe dela achou um grande absurdo, já que ela não é assim e tal, e que era uma brincadeira adolescente, falou que se tratava de uma brincadeira de adolescentes e tal, que eles brincam assim mesmo, e é isso. Eles estavam num resort all inclusive, então tinha comida o tempo todo e tal, ninguém passou vontade, ninguém passou fome, ninguém passou nada. E aí morreu a treta? Claro que não. Porque daí entra na história o meu personagem preferido das tretas de Antonella, que é o Dindo. Eu amo o Dindo, tá? Eu tô aqui, ó, de mãos dadas com o Dindo. E aí o Dindo simplesmente fez um vídeo pra falar que não ia fazer um vídeo. Ele fez um pronunciamento pra falar que ele não ia se pronunciar. Gente! Because it's iconic. And I love to do iconic shit. Mas depois ele fez criticando a mãe da Júlia Pimentel por ter entrado nessa treta adolescente. Que as adolescentes que deveriam estar trabalhando para resolver essa treta ali entre elas. E a Anty também se pronunciou, falou que na hora não levou como brincadeira, que teve que pedir comida lá na puta que pariu porque não tinha nem iFood no lugar, porque a cozinha do resort lá já tinha fechado e tal, enfim, que foi o maior auê, que ela estava passando mal de hipoglicemia, e meio que não tinha entendido como uma brincadeira. Mas se a Júlia tava falando que era brincadeira, então tá. Então vida que segue brincadeira. Mas ficou uma rusga ali entre as duas, né? E como se não bastasse essa questão com a Júlia Pimentel, surge também agora, no capítulo 6, uma rusga com Liz Macedo por causa de macho. Antonella aí que foi acusada pelos amigos de ser uma pick me girl. O que aconteceu? Liz Macedo foi no Podcats, o podcast da Camila Loures, e aí a outra pessoa que apresenta vai rotacionando ali por temporadas, aparentemente. E a Liz Macedo, eu acredito que seja a adolescente mais conhecida desse mundinho, porque ela foi a precursora de postar no TikTok como se fosse stories. Isso dava uma enorme quantidade de vídeos por dia, e aí os gurus do marketing meio que pegaram a menina pra Cristo, sabe? Ah, e a estratégia de Liz Macedo e tudo mais, né? Mas tá, ela foi no Podcats e falou que uma suposta pessoa, mas não falou quem era, pra nós, apenas pras apresentadoras, que ela tinha ciúmes de uma certa pessoa porque essa certa pessoa ficava de muita gracinha com o namorado dela. E aí ela tinha um ciúmes e tal, porque não gostava desse jeito que essa pessoa tratava ela diferente quando ela tava com e sem o namorado, sabe? E aí começaram a supor que essa pessoa era Antonella Braga. Resgataram um vídeo antigo da Antonella, antigo de tipo alguns meses só, tá? Mas um vídeo antigo da Antonella com esse namorado da Liz, e aí encasquetaram que era ela. Aí a Antonella falou o quê? E foi falar com a Liz. E aí a Antonella postou no TikTok também um print de uma conversa com a Liz, onde aparentemente ela foi perguntar, né, e aí, né, as pessoas estão me jogando hate e tal, o que tá acontecendo, né, foi tirar essa satisfação com a Liz. E aí a Liz se pronunciou oficialmente ali no TikTok, e a Liz falou, nós vamos viajar juntas e tal, então não quero que fique nenhum climão e tal, então tô aqui pra pedir pra vocês não atacarem a Antonella, enfim. E aí, essa viagem estourou a bomba, a bolha, vou até dizer, porque a gente chega no capítulo 7, Gramado, Zona de Guerra. E aí, então foi rolar essa viagem. Já tinha rolado uma antes, não sei se para Gramado, mas também de influenciadores teen e tal. Rolou essa viagem para Gramado, e aí entre as pessoas ali nessa viagem estavam Liz Macedo, Antonella Braga, Júlia Pimentel e também tinha Duda Guerra, que eu vou falar de Duda Guerra daqui a pouco, mas guarda esse nome. E aí qual que era o job dessa viagem? Os adolescentes meio que iam gravando vídeos ali entre si e tal, várias collabs, e com as coisas que tem lá em Gramado, fazendo coisas lá em Gramado, passeando. Todo mundo postando vídeo, postando story, pipipipopó. E as pessoas que estavam acompanhando, adolescentes, sensitivos que são, perceberam que a Antonella estava sendo excluída, que ela não estava aparecendo nos vídeos de quase ninguém, uma outra pessoa e tal, que ela também não estava gravando com todas as pessoas que estavam ali, que ela estava sendo meio deixada de lado. E aí, baseado em tretas anteriores, né, dela com a Júlia Pimentel, dela com a Liz Macedo, que estavam ali postando juntas, as pessoas juntaram o Lé com o Cré, né?
e falaram, elas estão excluindo a Anty. Algumas pessoas defenderam a Antonella, outras atacaram, falando, se toda hora ela tá excluída, se toda hora brigam com ela, é porque tem motivo, não sei o quê. Mas o fato é que o Dindo comentou em um vídeo que a Antonella postou: tô com muita saudade, volta para aqueles que te amam, sai desse lugar. Dando a entender que tava se enrolando alguma coisa estranha ali na viagem. E fomentando ainda mais essa treta, né? Resolvendo off, absolutamente ninguém quer, né? E aí o Dindo postou isso. Vamos resolver no off agora? Não! Aí a mãe da Liz Macedo curtiu alguns comentários, meio que, toda ação tem sua reação, não sei o que, não existem vilões e mocinhos, umas coisas meio assim. E que as pessoas não sabem as questões envolvidas nesse assunto. Aí o Dindo volta para se pronunciar numa live falando que não ia se pronunciar, mas disse que a irmã dele, mãe da Antonella, estava viajando, por isso não podia ir para lá, ficar com ela ou buscar ela e tal. E ele também não podia, mas que gostaria de estar lá com ela nesse momento. E aí, quando acabou a viagem, a Anty gravou um Get Ready With Me pra ir embora. Ou seja, ela já estava, aquela coisa assim, você já tá ansiosa pra ir embora, entendeu? E falando que coisas aconteceram pra deixar ela mais forte, etc, etc. E agradecer as pessoas que ficaram do lado dela, que não deixaram ela sozinha, dando a entender aí que, sim, ela foi deixada de lado em vários momentos por outras pessoas. E aí o Dindo voltou, agora sim, para se pronunciar e questionar por que os adultos não interferiram nessa situação. Cadê os adultos dessa viagem? Cadê o hambúrguer desse lanche? E principalmente, cadê os adultos interferindo mais na forma de resolver a treta e não aumentar a treta? Que nem foi meio que aconteceu com a mãe da Liz Macedo, né? Que foi querer meio que causar, né? E aí, tomando muito hate, a Júlia Pimentel resolveu se pronunciar. Aí ela falou que no primeiro squad que teve, squad essas viagens aí que eles estavam fazendo, aí, de influenciadores team. No primeiro squad, aconteceu uma situação muito chata com uma pessoa, que foi o seguinte: ela brigou com o Cauã, que é o namorado dela, ficou muito mal, foi chorar no banheiro, não sei o quê. E aí ela disse que uma suposta pessoa ficou do lado dela, consolou ela, ajudou ela ali enquanto ela estava chorando, sofrendo pela briga que tinha acontecido com o namorado, beleza. Mas que na mesma noite ela soube que essa pessoa virou e falou para alguém: se eu ficar com o Cauã, será que a Júlia vai ficar sabendo? Ou seja, talarica, né? Supostamente, essa pessoa supostamente seria a Anty. Isso foi no primeiro squad. E aí, nessa viagem agora, nesse squad, a Júlia resolveu ficar ali mais com uma outra pessoa que também passou por uma situação parecida com essa mesma pessoa, com essa mesma suposta pessoa que perguntou lá se ela ficasse com o Cauã, etc. Supostamente Antonella. E aí falou que suposta Antonella teve a oportunidade de conversar, mas não quis se conversar, não quis se desculpar, não sei o quê, e aí meio que ela se afastou, né? E a Liz, que também estava sofrendo hate, também se pronunciou, usou a mesma frase da mãe lá, de heróis e vilões, e falou que elas meio que se afastaram em comum acordo, que não foi ela que se afastou da Antonella, ou a Antonella que se afastou dela. E por que a Antonella não se pronunciou enquanto estavam atacando ela? Porque ela se pronunciou quando estavam atacando a Antonella lá no caso do que a Liz falou no podcast. E mostrou uns prints falando que a Antonella tava sim no grupo do WhatsApp que eles usavam para marcar as coisas, mas que ela que escolheu se isolar. Aí a Antonella pegou a merda e jogou no ventilador. Eu vou botar o vídeo para você ver, vou te mostrar porque vale a pena. Ela dá nome aos bois e ela não tem medo de nada. A Júlia Pimentel acabou de fazer um pronunciamento, então vim aqui me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise de hipoglicemia, que tava passando mal, precisava de comida, deu aquele bafafá todo, e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa, e fiquei super chateada.
Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola esse ano, na escola que eu estudava desde o ano passado. E ela veio me falar, assim, que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo. E eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela. E foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal. A gente se falando direito, tudo seguiu normal. Foi dando tempo e infelizmente eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim. E, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos 1 ano atrás, ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. E eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou. Ela quase não tinha seguidor na época. E eu dei dicas, gravei story com ela. E, enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive, tem pessoas em comum comigo. Ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço vários amigos deles. E a gente tá ali no mesmo ciclo social. Apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana, e aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída. E lá no Squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz. Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo, no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você? Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond. Eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim, no momento que eu tava recuada e que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento, e eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, que foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim, assim, com o telefone e falou: por que você pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que eu falar, tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim tava escutando, eu tava completamente recuada e não tem o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria me dar curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido, pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falar. Eu tava me sentindo super mal e eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim e não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei: Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou: melhoras. Essa situação, depois disso, tudo piorou pra mim. E vocês também estão comentando nos vídeos: se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela?
E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui. Mas o resto, toda a internet, todo mundo é muito fofo comigo. Todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou e várias outras coisas. Meus amigos do Rio de Janeiro me apoiando, pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando. E gente que eu nem fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me acolhendo. Enfim, foi isso, e eu vou fazer outro vídeo agora falando sobre a situação da Liz Macedo. E aí, nesse pronunciamento da Antonella, a gente tem a apresentação de 2 personagens, Duda Guerra e Benício Huck, filho da Angélica e do Luciano Huck, que na época, não sei se ainda, era namorado da Duda Guerra. E aí, na parte 2 desse pronunciamento da Antonella, ela macetou a Liz também. Enfim, vamos pro capítulo 8, o caldeirão de tretas. Esse é meu preferido. Depois de todos esses pronunciamentos, a Duda Guerra resolveu se pronunciar também ali, ter o seu lugar ao sol. E falou que o namorado dela mandou um print pra ela da Antonella pedindo pra seguir ele no Dix. E aí que a gente descobre o que é Dix, que é um perfil privado ali, fechado só pros amigos da pessoa e tal. E aí a Antonella, do Dix dela, pediu pra seguir o Dix do Benício. Ele pegou, mandou o print pra namorada, e a Duda foi questionar a Antonella por que ela tava seguindo o namorado dela. E aí agora eu tô com a Anty, tá? Porque, gente, eles são ali do mesmo universo. A Antonella até fala que ele estuda na mesma escola que a melhor amiga dela, não sei o quê. E ele é uma pessoa famosa, por mais que seja mais reservado, mais low profile, é uma pessoa famosa. Pô, filho do Luciano Huck com a Angélica. Eu também ia ter curiosidade de saber sobre a vida dessa pessoa se eu pudesse seguir ele no Dix. E eu tenho opiniões também sobre a pessoa que manda um print de uma pessoa pedindo pra seguir, ou fala pra namorada, não sei quem deu em cima de mim. Ou tipo, 3 meninas deram em cima de mim na academia, sabe? E aí ele mandou pra namorada dele um print da Antonella Braga pedindo pra seguir ele. Antonella Braga que, querendo ou não, já tem fama de talarica, querendo ali seguir ele. Então vai me dizer que ele só mandou por mandar, não sei o quê. Ele falou que achou super estranho. Pra cima de mim, Benício. Isso pra mim é coisa de macho pra inflar ego, sabe? Porque ele falou pra namorada dele, a namorada dele foi lá e fez o escândalo, supostamente, no hotel, foi lá tirar satisfação com a Antonella, e ele com o ego lá em cima, né? Ela falou que não foi escândalo, mas a Antonella fala que meio que foi. E daí depois surgiu um print do Benício no seu perfil pessoal, que é privado, mas que não é o Dix, seguindo um perfil privado da Antonella Braga. E teve mais pronunciamento, teve Júlia de novo, teve a mãe da Liz falando que a treta foi calculada pela Antonella. E aí eu queria trazer aqui uma coisa interessante sobre a mãe da Liz, que ela falou que a Antonella agiu de maldade, plantando essa treta na internet, se fazendo de vítima, que os pais da Antonella não conhecem a própria filha, e aí de repente, não mais que de repente, ela solta o seguinte, que como futura profissional da psicologia, ela faz uma análise de que a Antonella tá tendo comportamentos repetitivos, e por meio disso, tá pedindo socorro sobre coisas que lhe faltam. O código de ética. Um grande beijo e até a próxima. Aí a mãe da Antonella obviamente respondeu isso, botou o ECA debaixo do braço e macetou a mãe da Liz. E esse capítulo do Caldeirão se encerra da seguinte forma, uma coisa que não tem tanto a ver com a Antonella, mas eu acho que a gente tem que colocar aqui porque envolve mais celebridades. Simplesmente, Angélica curtindo um comentário que falava o seguinte: Angélica sempre maravilhosa, discreta, uma família de respeito. Daí vem uma enviada com espírito de barraqueira, querendo fama a todo custo, sujar a imagem. Deixa não, corta essa erva daninha da vida de vocês. Sua família é linda. E aí o perfil da Angélica curtiu esse comentário. E aí, óbvio, né, que a Angélica veio de táxi depois falar que foi um erro, que
foi uma pessoa que cuida das redes sociais que curtiu de forma errônea, não sei o que, ela teve que fazer um pronunciamento também. E a gente vai para o próximo capítulo, que é a redenção de Antonella. O grande ato de Antonella, que é o lançamento dos pirulitos TIC. Antonella falou que ia lançar a marca dela, e as pessoas já começaram a especular. Nossa, vai lançar maquiagem, vai lançar gloss, né? Porque é só isso que as pessoas lançam, é body splash, gloss. E aí ela foi postando uns teasers, e aí ninguém tava entendendo o que era, o que ela ia lançar. Que ela tava com umas fotos de pijama, e aí umas coisas meio fofinhas, assim. Ninguém tava entendendo até que ela anunciou que seria os pirulitos TIC. E as pessoas ficaram meio, uai, pirulito? Mas não dá para dizer que ela não foi aí fora da curva, né? Recentemente saíram aí matérias falando que ela faturou 6 milhões de reais já, tá? E aí as pessoas ficaram gag falando que o pirulito era 56 reais, mas não é um pirulito que é 56 reais. É um pack de 16 pirulitos que é 56 reais, daí cada um sai 13,50. Só que no site não vale a pena vender um pirulito, né? Porque daí o valor do frete fica mais caro do que o valor do produto. E por sinal, fica a minha review aqui, que os pirulitos são bem gostosos, tá? De algodão doce é realmente bem docinho, mas sendo zero açúcar. Quero muito experimentar o de abacaxi com hortelã. Antonella, se esse vídeo chegar em você, manda pirulito pra mim. Ela lançou a marca dela, lançou a Pirulitos TIC. Começou com um sabor só, que era de algodão doce, e aí depois foi expandindo para cereja e tal. E aí teve um também que era meio ardidinho. Tem abacaxi com hortelã, tem de mate com limão, enfim. E aí dentro dessa treta pirulito, vou citar uma tretinha rápida que foi o seguinte. Uma menina, uma outra influenciadora adolescente, estava fazendo uma live ali com as amigas dela e falou mal do pirulito TIC. Aí, meu amor, aí a Antonella falou o quê? Pelo pirulito TIC eu dou minha vida, graças a Deus. A Antonella jogou no ventilador também a treta com essa menina, porque ela foi responder a menina falando que é óbvio que o ardido ia ser ardido, porque ele chama Spice, né? Então. E daí depois ela falou que ela meio que não respondeu por causa só da treta do pirulito. Mas que essa influenciadora tinha sido ajudada pela Antonella no início. Então, essa outra adolescente pediu para ser convidada para a festa de aniversário da Antonella e a Antonella convidou, sabe? A Antonella fez essa boa aí para ela, então, e a Antonella ajudou ela no início e agora ela estava querendo falar mal dela e falou também que essa pessoa já tinha mandado coisas dela e da família dela para páginas de fofoca, tá? Falou mal de amigas dela e etc. Mas o que desencadeou a resposta da Antonella foi o pirulito, porque pelo pirulito eu dou minha vida, graças a Deus. Então, só fazendo esse parênteses aí dessa treta. Aí, a gente chega agora no capítulo 10, Santonella. As pessoas começaram a chamar ela de Santonella justamente por ela estar sempre envolvida em tretas, mas ela nunca faz nada. E as pessoas estavam com um pouco de ranço dela, talvez fosse o momento aí de descansar um pouco a imagem, né? Mas é óbvio que não foi isso que aconteceu, né? 2 meses atrás a gente teve o quê? Copa do Mundo. E a Anty, óbvio, deu o ar da graça nas páginas de fofoca. Primeiro, ela meio que virou chacota pela reação que ela teve quando o adulto Ney foi convocado. Eu vou deixar o vídeo aqui porque eu não posso passar por isso sozinha, você vai ter que ver também. Gente, eu tô muito nervosa. Eu tô muito feliz que o Neymar foi convocado, gente. Eu tô passando mal. O Brasil ama ele, gente. Tem que ir. Tem que ir. Gente. O Brasil ama ele. Graças a Deus, meu Deus do céu. E aí, depois de ter virado chacota na internet, vamos descansar a imagem agora? Não! Antonella, com 4 milhões de seguidores no Instagram, postou um story shippando a mãe dela com o Léo Pereira, que foi um outro jogador aí da Copa, né? Que ele é jogador do Flamengo atualmente, não sei direito, tá? Também não me interesso. E as pessoas meio que entenderam que, sei lá, ou talvez estava rolando algo, ou a Antonella meio que jogou um verde, sei lá. Só que a mãe da Antonella supostamente estava casada. E o Léo Pereira também, supostamente, estava namorando com Caroline Lima. E o povo foi cobrar o Léo Pereira das coisas que a Antonella tava jogando aí na internet. E aí o Léo Pereira respondeu da melhor maneira possível, ele meteu um I don't know her. Aí a mãe também se pronunciou, falou que não estava mais casada mesmo, tinha separado e tal. E aí o Dindo veio dar o pitaco dele e falou, ué, se ele tá namorando com a Caroline Lima, por que ele não assume ela nas redes sociais?
Enfim, mas no fim a mãe dela realmente estava separada, né? E aí, não satisfeita em ter desencadeado o efeito dominó, onde a Angélica teve que se pronunciar na internet sobre uma treta adolescente, ela resolveu envolver também Ticiane Pinheiro, filha de Elô Pinheiro, a garota de Ipanema. O que rolou? Rafa Justus postou uma foto com Júlia Pimentel. Aí, depois dessa foto, a Antonella postou um vídeo falando, meio que desabafando sobre amizades, e que ela sabe quem tá do lado dela e quem não tá, e não sei o que lá. E aí a Rafa, assim como a Angélica, curtiu um comentário. Só que daí nesse comentário falava: a Rafa é literalmente a pessoa que não briga com ninguém. Foi só isso que ela fez, ela só curtiu um comentário. E aí a Ticiane Pinheiro falou que a Rafa é meio que igual ela, elas são amigas de todo mundo, e que a treta dos outros é dos outros. Entendeu? Abre aspas, eu tenho amizade com todos, e se eles não se gostam, não é problema meu. Amo fazer amizades e a Rafa é igual. Meio que dando a entender, mesmo que a Rafa não tomou nenhum dos lados e tal, apesar da gente saber que é meio difícil não tomar lados 100% quando a gente é adolescente, né? Ainda mais quando a gente é adolescente, que tudo é muito mais intenso e tal, né? E aí quem entrou no meio também foi a irmã da Rafa Justus, como é o nome dela que eu esqueci? Não coloquei aqui na pauta, coloquei apenas irmã da Rafa Justus. Se pronunciou falando: talvez a pergunta não seja por que tantas pessoas se afastam, mas porque isso continua se repetindo. Às vezes a resposta começa na autorreflexão. Já jogando aí essa indireta pra Antonella, né? Supostamente. Trazendo aí mais uma vez essa reflexão de se todo mundo briga com ela, será que o problema é todo mundo? Eu não sei. E aí a gente se encaminha pro final desse vídeo. Tô gravando ele dia 13 de agosto de 2026, então essa última treta tá fresquinha. E eu resolvi colocar ela na pauta porque Antonella tá sendo acusada de ser talarica de novo. Gente, é o Boto cor-de-rosa, comedora de casal. Supostamente, não tô falando nada. Enfim, uma outra adolescente saiu falando que a Antonella ficava de gracinha com o namorado dela, que recebeu mensagens de pessoas que estavam em eventos em que a Antonella e esse menino tava, sendo que esse menino já era amigo da Antonella e tal, e aí falando que tava um clima ali, enfim, e aí meio que expondo a Antonella sendo supostamente talarica. Só que aí surgiram algumas pessoas defendendo a Antonella, falando que tinha nada a ver isso, que eles eram amigos e tal, e aí eu achei engraçado que a menina tá acusando a Antonella de estar dando em cima do namorado dela, mas o namorado, o cara, até agora não viu. Então, assim, como ele vê essa questão, sabe? E até o presente momento, a Antonella também não se pronunciou. Ela está muito ocupada faturando milhões com pirulito stick. E fica a questão, será que ela vai agora deixar rolar, não vai se pronunciar e vai descansar um pouco a imagem? Ou será que já já ela tá de volta? E eu quero saber o que você acha dessa situação toda. Você tá com a Antonella? Ou realmente não vai dar pra você? Agora você pode descansar sua cabeça no travesseiro, sabendo que você teve o entretenimento, sabendo que você deu espaço para coisas supérfluas na vida. Mas recomendo Pirulito Stick. Se você tiver informações que eu pulei aqui também, deixa aqui pra gente agregar mais informação nesse vídeo, nesse dossiê. Me conta o que você achou da maquiagem também. Todos os produtos usados vão estar aqui embaixo na descrição. E eu tô aqui fazendo maquiagem, contando histórias pra vocês, então se inscreve no canal e deixa um gostei se você gostar.